Olá, gente, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui para inserir lá no nosso canal do YouTube, quem tiver interesse em se inscrever, que trata sobre questões do Tribunal do Júri, só júri, perguntas e respostas, vídeos, sugestões, enfim, tudo sobre júri. Tá lá, quem tiver interesse, luciano.assis6, número 6, @gmail.com. Também tem no Instagram com essa mesma finalidade de tratar sobre questões que envolvam o Tribunal do Júri. Hoje me fizeram uma pergunta e eu resolvi responder essa pergunta fazendo esse vídeo para inserir lá em nosso canal. Quem tiver interesse, vai lá e se inscreve. Tem outras coisas interessantes lá, ainda em fase incipiente, mas que aos poucos a gente vai alimentando. A pergunta que me fizeram foi: quais os crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri? Bom, gente, os crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri são os crimes dolosos contra a vida. Tem sua base fundamental lá prevista na Constituição, no artigo 38, inciso D, artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal, que estabelece lá, dentre outros requisitos que norteiam o Tribunal do Júri, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A base legal infraconstitucional está lá no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que elenca lá quais são esses crimes, quais são os crimes dolosos contra a vida previstos na lei substantiva no Código Penal, que são tidos e considerados dolosos e, portanto, julgados pelo Tribunal do Júri. O primeiro deles é o crime de homicídio, previsto no artigo 121. Crime de homicídio doloso, previsto no artigo 121, em suas formas ali definidas: o homicídio simples, o homicídio qualificado pelo motivo, qualificado pelos meios, pelo modo, pela finalidade, enfim. O artigo 122, que prevê o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. O artigo 123, que prevê o crime de infanticídio, a mulher que mata o recém-nascido, logo em seguida o parto, no estado puerperal. E o crime de aborto, previsto no artigo 124, o autoaborto, o 125, o aborto provocado por terceiro, o 126, o aborto provocado com consentimento, o 127, as formas qualificadas do crime de aborto, e o 128, as formas permissivas do aborto. Enfim, do artigo 121 ao artigo 128 do Código Penal, estão definidos os crimes, aqueles que são os crimes dolosos contra a vida, cujo o bem jurídico tutelado é a vida e, portanto, tem vez e voz para julgamento no Tribunal do Júri. Mas existem exceções em que crimes em que ocorre o resultado morte, mas eles não são julgados pelo Tribunal do Júri. Resultado morte dolosa, mas não são julgados pelo Tribunal do Júri. Primeira exceção, que é sempre questionado, é sempre perguntado logo no início da academia, da faculdade de Direito, é o latrocínio. Latrocínio, ele não é julgado pelo Tribunal do Júri, ele é julgado pelo juiz singular, porque o bem jurídico tutelado no crime de latrocínio é o patrimônio e não a vida. O crime de latrocínio é o crime de roubo. Aquele crime de roubo, o assenhoramento da coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, em que resulta morte. O elemento subjetivo do tipo, a intenção do agente, não é tirar a vida, é subtrair o patrimônio alheio e que por ocasião dessa conduta, desse comportamento, resulta a morte. Temos até uma súmula no STF, o 603, delineando, determinando isso. Não obstante a legislação ser bem clara em relação a essa questão do elemento subjetivo, a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. Outras exceções, por exemplo, o crime de genocídio, que é o chamado crime contra a humanidade, em que a competência para julgamento é da Justiça Federal singular. Existe a possibilidade do crime de genocídio ser julgado pelo Tribunal do Júri se houver a conexão entre esse crime e um crime doloso contra a vida ou outro crime doloso contra a vida. Outra exceção é o crime praticado por militar das Forças Armadas que mata militar no exercício da função. É uma exceção que, não obstante haver o resultado morte doloso, é julgado pelo tribunal específico, pelo tribunal militar, pela auditoria militar.
Nos casos de foro por prerrogativa da função. Nesse caso, também não será julgado pelo tribunal do júri, porque o agente, o autor de um crime doloso contra a vida, ele tem o foro, o juízo competente para julgamento já definido na Constituição. E excepciona a regra, e ele, portanto, em razão deste foro, é o chamado foro específico, especial, privilegiado, enfim, ele será julgado por um órgão específico. É o caso, por exemplo, de um juiz ou um promotor de justiça que pratica um crime, por exemplo, doloso contra a vida, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça. O crime de extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159, parágrafo 2º do Código Penal, assim como o latrocínio, o bem jurídico tutelado dele não é o patrimônio, e, portanto, ele terá o julgamento, o agente que pratica essa modalidade de crime, ele será julgado pelo juiz de competência do juizado comum, o juízo singular. Outro aspecto também que excepciona a regra, é importante que se diga, é o chamado ato infracional. É o crime de homicídio, o ato infracional, melhor dizendo, praticado por um menor de 18 anos, inimputável, conforme o artigo 27 do Código Penal. Ele não está sujeito aos dispositivos legais do Código de Processo Penal e o Código Penal, e sim aos dispositivos vigorantes no Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA. Então, aquele menor de idade, menor de 18 anos, que comete um ato infracional de conduta análoga, por exemplo, a um crime de homicídio doloso, ele será julgado pelo juiz da infância, o juizado da infância e juventude. É uma exceção à regra. Mas, outra pergunta interessante. Existem crimes que não são considerados crimes dolosos contra a vida, que podem ser julgados pelo tribunal do júri? Sim. São os casos de conexão e continência. Nas regras de competência por conexão e continência, devem ser observados os seguintes aspectos. No concurso entre a competência do tribunal do júri e a competência de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do tribunal do júri. É o que se chama de vis atrativa. A competência do tribunal do júri, ela atrai. Por exemplo, no mesma situação, no mesmo aspecto, no encadeamento de fatos em que se pratica um crime de homicídio e se constata a prática de um crime de resistência, de um crime de porte ilegal de arma, de um crime de associação criminosa, de um crime de lesão corporal, enfim, em que houve a prática do crime doloso contra a vida e naquele mesmo cenário, em que envolve aspectos probatórios, em que aqueles crimes, para uma melhor análise, para um melhor exame, para uma melhor apreciação, para um melhor julgamento, deva ser reunido numa situação só, certo? Ele será julgado pelo tribunal do júri em razão do que se chama vis atrativa. A atração na competência e interjurisdição entre o tribunal do júri e a jurisdição de outro órgão de competência de juiz comum prevalecerá a do tribunal do júri. Por isso que muitas vezes se vê sendo julgado no tribunal do júri o crime doloso contra a vida propriamente dito e, por exemplo, um porte ilegal de arma. E, por exemplo, um crime de estupro, em que o autor, mediante desígnios autônomos em determinada situação, pratica o estupro e logo em seguida pratica o crime de homicídio. Aquele que, portando uma arma de fogo, que já possuía anteriormente a prática do fato criminoso, do crime doloso contra a vida, utiliza essa arma para a prática do crime, malgrado alguns entendimentos de que isso poderia ser absorção, não, mas entendimento predominante de que já possuindo anteriormente uma arma sem registro, e ele usa essa arma para praticar o crime de homicídio, por exemplo, sendo denunciado por homicídio e por porte ilegal de arma, homicídio, crime do tribunal do júri, porte ilegal de arma, crime do juízo comum, mas que precisa ser reunido para ser julgado por um órgão só, é a competência do tribunal do júri que prevalecerá nesse caso. Outro aspecto também é a questão
da unidade de julgamento. A conexão e a continência são outra exceção. Importará em unidade de processo e de julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a jurisdição de menores, aquilo que eu disse anteriormente. Se no mesmo cenário, 2, 3 ou mais pessoas reunidas praticarem um crime doloso, e dentre aqueles agentes, aqueles autores do crime, um deles for menor, certo? Não obstante estarem ali todos reunidos pela conexão ou continência em que devem importar unidade de processo e julgamento, por haver uma justiça especializada e a absoluta impossibilidade de um menor ser julgado pelas regras do Código de Processo Penal, haverá uma cisão e será o juizado de menores o competente para julgar o menor, e será o tribunal do júri o competente para julgar os imputáveis, os maiores. Enfim, essas são as considerações, rapidamente, acerca dos crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Basicamente, o homicídio, a instigação, o induzimento, o auxílio ao suicídio, o infanticídio, o aborto, previsto no artigo 121 até o artigo 128 do Código Penal, e os crimes conexos a eles, em que eventualmente são praticados no mesmo cenário fático e probatório e que, portanto, deverão ser, pela visa atrativa, ser chamado apenas nessas hipóteses para julgamento pelo tribunal do júri, desde que conexo a um crime doloso contra a vida. Enfim, espero ter respondido a pergunta, e quem tiver interesse, vai lá e se inscreve no nosso canal, que tem outros vídeos lá, e certamente vão ter outras perguntas e outras respostas que nós vamos procurar ir respondendo. Muito obrigado, um abraço a todos.